A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Bom dia! Eu faço nossas as palavras do salmista que diz: Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Amados, hoje entramos no 5º dia de exposição do 3º livro de Salmos. Aqui com vocês, o professor Fábio Machado, e estaria expondo do capítulo 85 até o capítulo 87. No Salmo 85, a peculiaridade notável desse salmo são suas súbitas transições de sentimento. Começando com a exuberante ação de graças pela restauração da nação, no verso 1, ele passa sem gradações intermediárias a reclamações da contínua ira de Deus e súplicas pela restauração no verso 4. E então, repentinamente, surge a alegre certeza das bênçãos internas e externas. A condição dos exilados que voltaram da Babilônia melhor corresponde a essas emoções conflitantes. O livro de Neemias fornece exatamente o pano de fundo que se encaixa no Salmo. Uma parte da nação havia retornado de fato, mas para uma cidade em ruínas, um templo caído e uma terra de luto, onde foram cercados por inimigos invejosos e poderosos. O desânimo havia se apoderado do débil grupo, o entusiasmo havia diminuído. A dura realidade de seu empreendimento havia sido despojado de seu encanto imaginativo. E a massa dos colonos que voltaram perderam o ânimo, bem como a fé. O salmo se divide em 3 partes, de comprimento crescente. A primeira, de 3 versos, que vai do verso 1 a 3, narra os atos de misericórdia de Deus já recebidos. A segunda, de 4 versos, que vai do verso 4 ao 7, é uma prece lamentosa em vista das aflições nacionais ainda remanescentes. E a terceira e última, de 6 versículos, que vai do verso 8 ao 13, onde temos um alegre relato do salmista das promessas divinas que tinha ouvido, e que poderia muito bem despertar os fracos de coração para uma esperança triunfante. A primeira estrofe dos versos 1 a 3, nós temos um grande fato que é apresentado em um aspecto triplo e remetido inteiramente a Yahvé. Tu fizeste regressar os cativos de Jacó. E deve ser entendida literalmente aqui. Agora, como a princípio, o Israel restaurado, como seus ancestrais sob o comando de Josué, não haviam conquistado a terra por seu próprio braço, mas porque Deus tinha um favor para eles e os havia concedido favor aos olhos daqueles que os mantinham cativo. A restauração dos judeus, vista do ponto de vista do conquistador que o mantinha cativo, foi uma parte da política do Estado. Mas do ponto de vista do israelita fiel a Deus, foi o resultado da obra de Deus no coração do novo governante da Babilônia. O fato é declarado no verso 1. Um fato ainda mais abençoado é declarado no verso 2. O salmista sabe que o cativeiro foi um castigo, a questão do pecado nacional. Portanto, ele tem certeza de que a restauração é o sinal do perdão. Aqui no verso 2, a parte A, pecado é considerado como um peso que pressiona a nação e que a misericórdia de Deus tira e leva embora. Na parte B do verso 2, é concebido como uma mancha ou imundície hedionda, que sua misericórdia esconde, de forma que não é mais uma ofensa no céu.
No verso 3, o salmista se aventura ainda mais fundo nos recessos sagrados da natureza divina e traça o perdão, que produziu uma mudança tão feliz na situação de Israel, até sua origem em uma mudança na disposição de Deus. Puseste fim à tua indignação, retiraste tua ardente cólera. Deus se afastou de sua ira, e isso é o motivo do retorno de Israel do cativeiro. A oração no verso 4, restabelece-nos ou torna-nos a trazer, é melhor entendida como usando a palavra no mesmo sentido que do verso 1, onde se diz que Deus fez regressar o cativeiro de Jacó. O que lá foi considerado como realizado é aqui concebido como ainda a ser feito, inacabado. Ou seja, a restauração foi incompleta, como sabemos que foi. Tanto no que diz respeito ao grosso da nação, que ainda permanecia no exílio, quanto no que diz respeito à condição deprimida da pequena parte dela que havia retornado para a terra natal. Da mesma forma, as petições no verso 5 voltam-se para o verso 3 e intercedem para que a ira ou cólera de Deus, que foi descrita como passada, possa de fato cessar totalmente. A restauração parcial do povo implicava, na opinião do salmista, uma diminuição em vez de uma sensação da ira punitiva de Deus. E ele então implora a Deus para completar o que havia começado, cessar definitivamente sua ira. A relação da primeira com a segunda estrofe não é apenas a de contraste, mas as orações da última baseiam-se nos fatos da primeira, que constituem tanto a base para a esperança de resposta do salmista, quanto os seus apelos a Deus. Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se regozije em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua benignidade e concede-nos a tua salvação. O salmista crê que o Senhor não pode ter a intenção de fazer as coisas pela metade. As misericórdias recebidas estão incompletas e seu trabalho deve ser perfeito. Ele não pode ser parcialmente reconciliado, nem pretendia trazer seu povo de volta à terra e depois deixá-los na miséria. A terceira estrofe, que vai do verso 8 ao 13, traz sólidas esperanças baseadas nas promessas divinas para suportarem os desânimos presentes. No verso 8, o salmista, como Abacuque lá no capítulo 2, verso 1, se encoraja a ouvir o que Deus tem para falar. A palavra "eu ouvirei" expressa determinação ou desejo e pode ser traduzida como "deixe-me ouvir" ou "eu ouviria". A oração fiel sempre será seguida por uma espera paciente e fiel pela resposta de Deus. Deus não se calará quando seu servo lhe apela com o reconhecimento de suas misericórdias passadas, junto com o desejo de que sejam aperfeiçoadas. Nenhuma voz quebrará o silêncio dos céus, mas nas profundezas da alma que espera surgirá uma doce garantia que vem de Deus. E é realmente sua resposta à oração, dizendo ao suplicante que ele falará paz ao seu povo, e avisando-os para não se desviarem dele para outras ajudas, o que seria uma loucura. Israel é considerado como tendo feito uma aliança com Deus. É a garantia de que o que Deus falará será de paz. Essa palavra deve ser entendida em seu sentido mais amplo, como significando primeiro e principalmente paz com ele, que se desviou de sua ira,
e então, geralmente, bem-estar de todos os tipos, exterior e interior, como consequência dessa relação retificada, consertada com Deus. Depois do verso 8, que é introdutório da estrofe, o conteúdo do que Yahvé falou ao salmista é proclamado nas próprias palavras do cantor. A primeira garantia que o salmista tirou da palavra divina foi que a salvação de Deus, toda a plenitude de sua graça libertadora, tanto em relação aos males externos quanto internos, está sempre perto daqueles que o temem. E essa salvação, sendo assim possuída, seria possível para a glória, isto é, a presença manifesta de Deus. A condição da habitação de Deus com os homens é a aceitação de sua salvação. São maravilhosas as personificações apresentadas no verso 10. Misericórdia e verdade se encontraram no caminho, a justiça e a paz se abraçaram. Este é um texto notável e muito foi dito sobre ele, mas há uma beleza que devemos considerar. Misericórdia e paz estão de um lado, verdade e retidão do outro. A verdade requer retidão. Misericórdia exige paz. Eles se encontram no caminho. A verdade vai fazer a investigação pelo pecado e a misericórdia vai implorar pela reconciliação. Tendo se encontrado, suas diferenças em certas considerações não mencionadas aqui no texto são ajustadas e suas reivindicações mútuas são combinadas em um interesse comum, em que a paz e a retidão se abraçam imediatamente. Assim, a retidão é dada à verdade e a paz é dada à misericórdia. O texto é profético. Agora, onde eles se encontraram? Em Cristo Jesus. Quando? Na cruz do Calvário. Um resultado da reconciliação, da misericórdia e da verdade de Deus será o crescimento da justiça entre os homens. O povo perdoado de Deus produzirá muitos frutos. A justiça de Deus, que literalmente desce do céu para fortalecer e amadurecer a frágil justiça do homem, que sem ela não se sustentaria. A mesma ideia é apresentada no verso 12, em sua forma mais geral. Deus dá o que é bom, assim frutificado pelas dádivas do alto, a terra produz seu fruto. Seus presentes precedem o retorno dos homens. Sem sol e sem chuva não há colheitas. Ainda mais amplamente, Deus dá primeiro antes de pedir. O último verso é traduzido de maneiras diferentes, mas com o mesmo sentido geral. Provavelmente a melhor tradução seria: a justiça fará dos seus passos um caminho, isto é, para que os homens andem por ele. Todas as obras de Deus entre os homens, que são poeticamente chamadas de o seu caminho, têm como característica, como evidência, sua justiça. Quão abençoada é a certeza de que a justiça de Deus é revelada do céu para tornar os homens justos. O Salmo 86 é um salmo de lamentação, em que Davi expressa graves preocupações sobre sua vil situação humana, assim como sua alegria no único Deus misericordioso. É o único poema no livro 3 dos Salmos que tem o nome de Davi no título. Não há um arranjo de estrofes desenvolvido, mas há um fluxo de pensamento, e o salmo pode ser considerado dividido em 3 partes. A primeira delas, que vai do verso 1 ao 7, é uma série de petições, cada uma apoiada por um apelo. As petições são aquelas que surgem da necessidade universal, e há uma certa sequência nelas. Elas começam com: inclina, ó Senhor, teus ouvidos. O primeiro dos desejos de um suplicante. Confiando que não pedirá em vão,
O salmista então ora para que Deus guarde sua alma como um guardião vigilante ou sentinela o faz, e que, como resultado de tal cuidado, ele possa ser salvo de perigos iminentes. Afinal, ele confia em Deus. Mas seus desejos não se limitam à libertação. Eles se elevam para manifestações maiores do coração de Deus. Pois a oração seja misericordioso, assim ele o pede, porque ele, o salmista, clama a Deus todo dia. E a coroa de todos esses pedidos é: alegra a alma de teu servo. Não importa que toda petição tenha paralelos em outros salmos. Seus desejos não são menos seus, porque foram compartilhados por uma companhia de almas devotas antes dele. Os fundamentos nos quais as petições se baseiam também estão lindamente reunidos. Primeiro, o salmista pede para ser ouvido, porque está aflito e pobre. Nossa necessidade é um apelo válido a um Deus fiel. O sentido disso nos leva a Ele, e nosso reconhecimento da pobreza e necessidade deve fundamentar todo o apelo fiel a Ele. No segundo fundamento, observe que o salmista não está apresentando seu próprio caráter como um apelo, mas exortando a relação graciosa de Deus para com ele, pois o Senhor é bondoso e perdoador, rico em graça e misericórdia para com todos os que invocam o seu nome. O verso 6 pode ser considerado em conjunto com uma oração própria, a qual o verso 1 é introdutório. Neles há, primeiro, a repetição do grito de socorro e da declaração de necessidade. O salmista começa reiterando seu clamor para que Deus ouça, e no verso 7 avança para a certeza de que ele ouvirá. Em seguida, dos versos 8 a 13, ele se afasta de todos os seus outros fundamentos para se debruçar sobre seu último, no verso 5, ou seja, o caráter divino. Como no verso anterior, ele havia depositado sua confiança calma na disposição de Deus em ajudar, então agora ele se fortalece na certeza da resposta, pelo pensamento do poder incomparável de Deus, a majestade única de suas obras e sua divindade única. O verso 8 pode parecer afirmar apenas a supremacia de Yahvé sobre outros deuses dos pagãos. Mas o verso 10 mostra que o salmista fala a linguagem do monoteísmo puro, ou seja, de um único e exclusivo Deus. Mas, naturalmente, a garantia profética de que todas as nações virão e o adorarão é deduzida de seu poder soberano e do fato de Deus ser incomparável. As nações que fizeste não permanecerão para sempre ignorantes da bendita mão que as criou. Mais cedo ou mais tarde, esse grande Deus será visto por todos os homens em sua exaltação, e seu nome será glorificado. As belas e espirituais petições do verso 11, que buscam uma compreensão mais clara da vontade de Deus a respeito da conduta do salmista, culmina em uma das orações mais doces e profundas do saltério: une meu coração para temer o teu nome. No verso 12, com esse coração unido ao temor do nome do Senhor, o salmista então o exaltaria, louvaria e o glorificaria para sempre. Como em muitos outros salmos, ele antecipa as respostas às suas orações. E no verso 13, fala da bondade de Deus recém-manifestada a ele e da libertação das profundezas da sepultura. Na parte final, que vai do verso 14 ao 17, o salmista descreve mais precisamente seu perigo. Ele está cercado por uma multidão de homens orgulhosos e violentos.
Ó Deus, os arrogantes se levantam contra mim, pessoas violentas tentam me matar, não se importam contigo. Diretamente contra esse rápido esboço de seus perigos, ele define o grande desdobramento do caráter de Deus no verso 15. Mas tu, Senhor, é Deus de compaixão e misericórdia, lento para se irar e cheio de amor e fidelidade. Essa sequência de clamores é tudo o que é necessário para mostrar quão pouco ele tem a temer desse grupo hostil. Por um lado, eles estão em sua insolência e maestria, caçando avidamente sua vida. Do outro está Deus, com sua infinita misericórdia. O salmo termina com uma oração por ajuda presente. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Dá a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Essa expressão não implica qualquer piedade especial na mãe do salmista, mas pleiteia sua relação hereditária como servo de Deus, ou em outras palavras, que ele pertencia por nascimento ao povo de Israel, como uma razão para que suas orações fossem ouvidas. Seu último pedido no verso 17 por um sinal não significa necessariamente um milagre, mas uma manifestação clara do favor de Deus, que mesmo os olhos cegos e o coração endurecido dos seus inimigos podem ser levados a ver e sentir que Deus é o ajudador e consolador das almas humildes daqueles que nele confiam. No Salmo 87, uma nota clara soa neste salmo notável. Seu único tema é a incorporação de inimigos ancestrais e nações distantes ao povo de Deus. Os estrangeiros devem ser escritos como cidadãos nascidos em Jerusalém. Em palavras modernas, a visão de uma igreja universal, uma fraternidade da humanidade, brilha radiante diante do profeta. Outros salmistas e profetas têm uma visão semelhante da expansão futura da nação. Mas este salmo está sozinho na ênfase que coloca sobre a ideia de nascimento nos direitos de cidadania. Esse salmista teve um vislumbre de duas grandes verdades: a universalidade da igreja e o modo de entrada nela ao receber uma nova vida. A que período da história de Israel esse salmo pertence é incerto. A menção da Babilônia como um dos inimigos que se tornaram concidadãos favorece a suposição de uma data pós-exílica, que também é apoiada por semelhanças do texto com Isaías 40, 41, entre outros. A estrutura é simples. O salmo é dividido por Selá em duas estrofes, às quais um versículo final é anexado. A primeira estrofe irrompe abruptamente em um louvor arrebatador a Sião, o amado de Deus. O segundo prediz a reunião de todas as nações em sua cidadania, e o verso final aparentemente pinta a alegria exuberante das nações festivas, que então lotarão suas ruas. Dos versos 1 a 3 do Salmo 87, o amor fervoroso do salmista por Jerusalém é algo mais do que o orgulho nacional. É a coroa dessa emoção, esclarecida e consagrada na religião. Sião foi fundada pelo próprio Deus. As montanhas nas quais ela se encontra são tornadas sagradas pela morada divina. Não se trata apenas da montanha do templo, mas a cidade é o tema do salmista. As colinas em que se encontra são emblemas da firmeza de seu alicerce no propósito divino sobre o qual repousa. É amado de Deus, e isso como mostra a forma da palavra ama, com uma afeição permanente.
As coisas gloriosas que são faladas de Sião podem ser o oráculo divino imediatamente seguinte ou, mais provavelmente, declarações proféticas, como muitas das de Isaías, que predizem sua glória futura. Bom, mas até agora o Salmo não é diferente de outras manifestações em louvor a Sião, como o verso 1 do Salmo 48, que diz: Grande é o Senhor e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus em seu santo monte. Mas na segunda estrofe, dos versos 4 a 6, para a qual a primeira é introdutória, o salmista confere ao salmo um toque diferente. A introdução abrupta de um oráculo divino está de acordo com o uso não raro no saltério, o que acrescenta muito à solenidade das palavras. Se considerarmos as coisas gloriosas mencionadas no verso 3 como sendo as declarações de profetas anteriores, o salmista teve seus ouvidos limpos para ouvir a voz de Deus por meditação e simpatia por ela. O uso fiel do que Deus disse prepara para ouvir mais revelações de seus lábios. A enumeração das nações no verso 4 traz uma grande lição. Primeiro vem o antigo inimigo, o Egito, designado pelo antigo nome de desprezo, Raabe, que significa orgulho, mas do qual o desprezo desapareceu. Depois segue-se a Babilônia, a mais recente causadora de muitas misérias, outrora tão detestada, mas contra a qual a animosidade já diminuiu. Esses dois, como os principais opressores, entre os quais ficava o território de Israel, são mencionados em primeiro lugar, com a declaração surpreendente de que Deus os proclamará entre aqueles que o conhecem. Esse conhecimento, é claro, não é meramente intelectual, mas o conhecimento mais profundo do que o conhecimento pessoal ou amizade. É um conhecimento no qual o amor é um elemento e que é vital e transformador. A Filístia é a velha vizinha e inimiga, que desde o início esteve nas margens de Israel e sempre esteve pronta para utilizar seus desastres e ainda aumentá-los. Tiro é o tipo de luxo ímpio e prosperidade material inflada, e que, embora frequentemente estivesse em uma aliança amigável com Israel, por estar exposta aos mesmos inimigos que a perseguiam, ela estava tão longe de conhecer a Deus quanto as outras nações. Cush, ou Etiópia, parece ser mencionada como um tipo de povo bem distante, não por causa de sua hostilidade a Israel. Deus aponta para essas nações, algumas próximas, algumas remotas, algumas poderosas, outras fracas, algumas hereditariamente hostis e algumas mais ou menos amigáveis com Israel, e dá a declaração a respeito delas. Eles nasceram em Jerusalém. A voz de Deus cessa, e no verso 5, o salmista retoma a promessa maravilhosa que acabou de ouvir. Ele muda ligeiramente seu ponto de vista, pois enquanto as nações que deveriam ser reunidas em Sião eram as figuras mais importantes na expressão divina, a Sião, na qual elas estavam reunidas, é a principal na mente do salmista. Sua glória, quando assim enriquecida por uma multidão de novos cidadãos, destaca-se a seus olhos mais do que sua bem-aventurança. Perceba a diferença entre os versos 4 e 5. No primeiro, a reunião dos povos é apresentada como incorporação coletiva ou nacional. E no último, verso 5, ela se torna pessoal. Observe os pronomes, este e aquele. A adesão individual é predita mais claramente.
A grande figura no verso 6 retrata Deus fazendo um censo de todo o mundo, pois são os povos que ele numerou. Ao escrever cada nome, ele diz a respeito dele: este nasceu lá. Essa lista de cidadãos parece, na verdade, ser o livro da vida. Jerusalém se tornará a cidade de todos os povos. Mais notável ainda é sua concepção do método pelo qual as nações deveriam ser reunidas em Sião. Eles devem nascer lá. Certamente brilha diante do orador algum raio cintilante da verdade de que a incorporação ao povo de Deus é efetuada pela comunicação de uma nova vida, uma transformação do natural, que estabelecerá os homens em novas afinidades e os tornará todos irmãos, porque todos serão participantes do mesmo nascimento maravilhoso. O verso 7 é, em qualquer interpretação, extremamente obscuro, por ser tão abrupto e condensado. Embora de forma alguma isento de dificuldade ou dúvida, o significado que está mais de acordo com o versículo precedente é a imagem de uma procissão triunfal de jubilantes cidadãos, tocando e cantando, que entoam, à medida que avançam, um alegre coro de louvor à cidade, na qual encontraram todas as fontes de alegria e satisfação, fluindo para seu refrigério e deleite. É assim, amados, concluímos a exposição de hoje. E eu gostaria de meditar com os irmãos no Salmo 85, verso 6, que diz: não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se regozije em ti. O salmista clama a Deus por vivificação, ou seja, ele considerava que o povo estava morrendo ou já estavam mortos. A Bíblia nos ensina claramente que uma espiritualidade morna e uma vida alegre são completamente incompatíveis. Deve haver um reavivamento para que haja alegria. Por isso é que para muitas pessoas a vida cristã parece mais uma angústia do que uma delícia. Eles são como um homem com dor de cabeça. Ele não gostaria de perder a cabeça, mas está muito desconfortável com isso. E é assim, é com muitos cristãos. Eles tomam apenas o fruto azedo da vida religiosa. O que está repleto de doçura e sabor está no meio do jardim, para onde eles nunca entraram. É bom ser servo de Deus, mas melhor, muito melhor, é ser daqueles que se alegram em servi-lo, cujo serviço a Deus não é um sofrimento, uma labuta, mas uma satisfação, um prazer, um deleite incomparável. Isso acontece quando nossa alegria está no Senhor. Deus quer que nos regozijemos nele, pois o mundo será seguramente impactado por Deus quando a satisfação e a alegria caracterizar seus servos. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.